Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como habitualmente, convido-vos a partilharem e a colocarem gostos neste programa, a fim de que ele produza os seus objetivos. Vamos falar, em primeiro lugar, de Portugal e dos resultados de uma sondagem que saiu recentemente, nomeadamente em jornais, na TSF, e que coloca o Partido Socialista à beira de uma maioria absoluta, se não é mesmo com uma maioria absoluta. O PSD desce um pouco, o Bloco de Esquerda também desce um pouco e, em quarto lugar, surge, à frente do Partido Comunista e muito à frente do CDS, surge o Chega. Esta sondagem que dá ao Chega cerca de 6, 7%, entre 6 e 7%, é uma sondagem reveladora daquilo que se passa atualmente no mundo. No fundo, aquilo que está a fazer com que o Chega suba nas intenções de voto é a demagogia, a mentira e o racismo e a xenofobia que ainda tocam em muitos portugueses. Como, aliás, tocam noutros países e particularmente na Alemanha, como vamos ver. Mas no que toca ao Chega e no que toca ao racismo e à mentira, é nítida a forma como o Chega e o seu líder, o André Ventura, tratam nomeadamente os ciganos, tratam os estrangeiros, de modo geral, que vêm para Portugal, particularmente os mais pobres, os mais frágeis. Eles são como uma espécie de peste para o Chega e utiliza esses instintos mais baixos da população portuguesa para desenvolver as suas ideias e para subir nas sondagens. Por outro lado, utiliza a mentira também como arma de arremesso. E não é uma mentira qualquer, é uma mentira organizada. É uma mentira que, à semelhança daquilo que sucede no Brasil, tem um gabinete do ódio, um gabinete que expõe falsas notícias, que dá falsos exemplos e que confunde as pessoas. Nomeadamente, por exemplo, André Ventura, que se diz o paladino da corrupção, ou contra a corrupção, ele verificou-se que ele faz assessoria a um grupo financeiro altamente implicado na corrupção e, nomeadamente, na exportação ilícita de capitais. Portanto, o moralismo de Ventura é este. Prega uma coisa e, na prática, é o seu contrário. Mas esta central de notícias falsas, para funcionar, precisa de dinheiro. Assim como a incrível quantidade de cartazes enormes, onde também o Chega de André Ventura coloca informações falsas, palavras de ordem falsas, tudo isso funciona com dinheiro e com muito dinheiro. Infelizmente, o Ministério Público ainda não apurou de onde é que vem esse dinheiro. Não temos dúvidas que é um financiamento ilícito, que está a ser dado ao Chega pelo Deep State americano, particularmente,
pela finança e pelo negócio de armamentos, que estão interessados em ter um bom aliado, um aliado de peso em Portugal. E esse aliado de peso foi escolhido, que era o Chega, e não seria o CDS. Daí a subida do Chega e o dinheiro que o Chega tem para a campanha de mentira que está a levar a cabo, para os cartazes e para a organização de uma central de informações através das redes sociais, através das quais ele pretende chegar à população e desinformá-la, mentir-lhe, dar-lhe notícias falsas, dar-lhe como verdadeiro aquilo que é falso e transmitir mensagens de ódio e de xenofobia. Isso é-lhe dado pelos americanos e era importante que o Ministério Público investigasse esse financiamento ilegal que o Chega está a ter. Infelizmente, o Ministério Público continua a fingir que não sabe de nada, quando, de um modo geral, isso é sabido e é óbvio que os serviços de informação portugueses sabem muito bem daquilo que está a passar. Por outro lado, era importante, para além disso, era importante que se tomassem medidas que combatessem, através de sanções penais graves, essas mensagens de ódio e as mentiras generalizadas nas redes sociais. Recentemente, a Alemanha publicou legislação em que penaliza gravemente, em multas, nomeadamente, que podem ir até aos 5 milhões de euros, penaliza os difusores de mensagens de ódio e de mentiras generalizadas através das redes sociais, penaliza-os e penaliza também os suportes informáticos, os titulares desses suportes informáticos que mantêm essas mensagens de ódio e essas mentiras nas redes sociais. No caso de as mensagens odiosas e mentirosas serem colocadas nas redes sociais e os gestores e donos das redes sociais não a retirarem quando intimados para isso, eles serão sancionados com multas até 5 milhões de euros. Era isso que a legislação portuguesa tinha de contemplar. A legislação portuguesa, nesse sentido, tem que ser alterada e tem que penalizar severamente, como faz já agora a Alemanha, as mensagens de ódio e de mentira generalizadas. Portanto, apela-se aqui a uma alteração da legislação que é necessária para se estabelecer a decência na vida política portuguesa, como se deve estabelecer a decência na vida política mundial, de um modo geral. Falando da Alemanha, isso leva-nos a falar da Europa também e da enorme depressão que esta pandemia está a causar a nível europeu. Uma depressão muito maior do que aquela que sucedeu no seguimento da crise financeira de 2009. A Alemanha, este ano, estima-se que irá ter uma diminuição do seu produto interno bruto em cerca de 6,5%. São estimativas dos órgãos da União Europeia. Pessoalmente, penso que essa diminuição do produto interno bruto da Alemanha irá ser mais acentuado por várias razões. Uma delas é porque a Alemanha, tendo uma economia extremamente aberta, muito vocacionada para as exportações, nomeadamente exportações de grande valor acrescentado, como são
os automóveis, os eletrodomésticos, todas as tecnologias avançadas e, inclusivamente, barcos, navios, nomeadamente submarinos. Esses produtos irão sofrer uma enorme baixa nas suas transações no mercado mundial este ano, até porque os países estão mais interessados em financiar o consumo interno, em financiar as empresas nacionais, do que financiar exportações que nem sequer são urgentes nem importantes, como é urgente o combate a estes problemas económicos internos de cada país. Portanto, sendo uma economia muito exposta à procura externa, a meu entender, a Alemanha irá sofrer uma queda do seu produto interno bruto superior aos 6,5%, que a União Europeia prevê que baixe. Mas, para além da Alemanha, temos a França também, que se prevê que tenha uma diminuição do produto interno bruto em cerca de 8,2%, melhor dizendo, 8,2%, e a Itália 9,5%, uma baixa substancial no produto interno bruto, que, infelizmente, até por uma questão de racionalidade, já o referimos aqui, por uma questão de racionalidade, a Europa deveria combater. Os organismos da União Europeia, nomeadamente o Banco Central Europeu, mais até do que com os Corona Bonds, com a emissão de moeda. Infelizmente, quer o Supremo Tribunal de Justiça alemão, quer outros países europeus, estão a impedir a emissão de moeda e os Corona Bonds com fundamento em normas constitucionais alemãs e relativamente a outros países, nomeadamente no que toca à Holanda e à Suécia e à Finlândia, através dos interesses pessoais, dado que se não houver solidariedade europeia, se não houver taxas de juros mais ou menos iguais ou iguais para todos os países europeus e prazos de pagamento dos Eurobonds ou Corona Bonds, como se queira chamar, já que se persiste em não emitir moeda, o que é um grave erro, a emissão de moeda no momento em que a procura interna está altamente penalizada, seria uma forma de manter a procura interna a um bom nível e, com isso, fazer com que as empresas, mesmo sem necessidade de grandes subsídios, possam retomar a sua elaboração normal. Assim, não se fazendo isso, aquilo que vai suceder é que os Estados e os organismos da União Europeia têm de financiar as empresas, para além de financiar o consumo privado, têm de financiar as empresas para elas retomarem a sua produção normal. Mas, no que toca, se dissermos que os problemas da Alemanha são maiores que a União Europeia e a própria Alemanha está a prever, também no que toca a dois outros países que particularmente nos interessam, como é o caso da Suécia e da Holanda, que têm sido opositores, particularmente a Holanda, opositores frontais às medidas de solidariedade aos países do Sul por parte da União Europeia, esses países irão sentir mais gravemente os problemas económicos que os países do Sul estão neste momento a sentir. Repare-se, damos um exemplo da Suécia. A Suécia, que tem uma população idêntica à de Portugal, mas como tem uma área, uma superfície muito superior, a população está muito mais dispersa. A verdade é que a Suécia já tem o número de mortos que é o dobro de Portugal.
precisamente porque não tomou as medidas sensatas que Portugal tomou quando do coronavírus, do início da infecção do coronavírus, a partir de março. A Suécia tem, numa tentativa de provocar a imunidade de grupo, aquilo que tem feito é que as pessoas têm levado a sua vida normal, ou quase normal, e a pandemia está-se a alastrar. Mas vai-se alastrar ainda mais, porque o Covid gosta de temperaturas amenas, não se expande muito com o frio nem com o calor, e a Suécia está a entrar agora num período de temperaturas amenas. E isso vai-se refletir gravemente no número de infectados, no número de internados e no número de mortos na Suécia. A Suécia vai ver que o seu serviço de saúde, que é bom, vai sentir graves problemas como Portugal não sentiu. A Holanda já está a sentir esses problemas, porque a Holanda já tem imensos infectados, a taxa de mortalidade é muito superior, é o quádruplo da taxa de mortalidade portuguesa em relação aos infectados e, portanto, a Holanda irá sentir os mesmos problemas. E também um pouco à maneira da Suécia, a temperatura aí está a ficar mais amena e, portanto, a Holanda ainda vai desenvolver muito mais, até porque não tem levado a cabo o confinamento necessário, vai desenvolver muito mais o coronavírus. E, portanto, vai ter uma necessidade de confinamento e a sua economia vai sofrer ainda mais. E vai perceber como é que as questões da economia vão ser, para elas, tão importantes como são para os países do Sul. E esperamos, então, que este desastre do Covid-19 cause à Holanda, precisamente, os problemas que os países do Sul têm para que, precisamente, ela perceba a necessidade de não voltar a dizer aquelas barbaridades como se disseram, que os países do Sul estavam com dificuldades financeiras porque gastavam o dinheiro em vinho e mulheres, como um ministro holandês uma vez disse. Esperamos que o que é que sai da reunião de hoje da Comissão Europeia, aguarda-se a informação, a ver o que é que vai daí sair, a ver se efetivamente a União Europeia irá funcionar como uma verdadeira União ou como um grupo de países em que cada um puxa para o seu lado e os países mais ricos querem viver à custa dos países mais pobres, precisamente vivendo e ganhando com as diferenças de taxas de juros no mercado que os favorecem grandemente. E passamos daqui para os Estados Unidos da América e para Trump. Trump está desesperado. As sondagens põem-no depois de Joe Biden, cerca de 6, 7 pontos, e ele não está a ver a possibilidade de recuperar. Está a utilizar um inimigo externo, que é a China, e o pretexto de que o coronavírus veio da China para lançar sanções contra a China, e está agora a procurar também um mote da sua campanha interna. E esse mote já foi escolhido por Trump, é o aborto. É curioso como é que isso pode funcionar. Trump percebe perfeitamente, ele conhece a sociedade americana e conhece a influência que as congregações religiosas, particularmente os evangélicos, que são maioritários nos Estados Unidos da América, para quem o comunismo é algo que é urgente combater em nome da salvação
das almas e da humanidade, e o comunismo é representado pela China comunista, e, portanto, o ateísmo é algo que aqueles que pretendem a salvação do homem no céu têm de combater, como há que combater essa imoralidade que para Trump e os evangélicos é o aborto. É curioso como é que essa gente, e Trump em particular, e podíamos falar o mesmo de Bolsonaro também no Brasil, porque a ideia é a mesma, essa gente que quer proibir e quer combater o aborto até às 8 semanas de gestação, essa gente é completamente indiferente ao número de mortos de pessoas que não são só os idosos, são pessoas de outras idades, até jovens, como já tem sucedido, devido ao coronavírus. Eles aceitam perfeitamente que haja muitos mortos para salvar a economia. Aceitam Trump, que está a pedir a abertura da economia, contra todos os conselhos que lhe são dados pelo seu sistema de saúde, pelos seus conselheiros de saúde, precisamente porque está a procurar que a economia entre numa fase de crescimento, porque se não entrar numa fase de crescimento antes das eleições, e faz hoje, estamos nós a 6 meses das eleições americanas, a cerca de 6 meses das eleições americanas, ele vê que a sua derrota será certa, eventualmente até catastrófica, se não conseguir o relançamento da economia, já que a sua atuação no que toca ao combate ao vírus foi perfeitamente desastrosa, a roçar o caricato. E vai com isto tentar levar a cabo uma campanha em que possa dar a volta às sondagens que neste momento existem. Repare-se que no que toca à origem do Covid-19, quer o presidente, o seu conselheiro para a saúde, António Fauci, quer o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, portanto, o responsável pela disseminação pela investigação e, em alguns casos, disseminação de vírus, esses já estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que o vírus tem origem animal e não foi um vírus fabricado, não um vírus artificial. Portanto, contra o seu principal conselheiro de saúde, António Fauci, contra o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, contra a Organização Mundial de Saúde, precisamente e com o único objetivo de vencer as eleições. E em novembro, Trump está a arranjar um inimigo externo, está a cavalgar uma mentira que ele sabe muito bem ser a mentira. É esta a forma de atuar desta gente de direita e que se diz temente de Deus. O exemplo de Bolsonaro é o mesmo. Bolsonaro, agora é curioso que ele, para além de todo o criminoso comportamento relativamente ao vírus, do puro e simples negacionismo relativamente à gravidade do vírus, e é incrível como é que há em Portugal até apoiantes de Bolsonaro que dizem que o vírus não existe no Brasil, que só existe em Portugal e na Europa, que no Brasil não existe. Nós vemos
as valas comuns, a quantidade de mortos, a desgraça que se passa nos hospitais brasileiros, e ainda assim há gente em Portugal que apoia Bolsonaro e nega a existência do vírus no Brasil. É absolutamente inacreditável como é que isso sucede, e isso sucede apenas porque existe um fanatismo religioso que os leva a acreditarem em Bolsonaro acima de toda a razoabilidade e de tudo aquilo que é a inteligência mais elementar. Bolsonaro está autenticamente desesperado porque pretende também a reeleição, está a perder a sua base de apoio e agora está inclusivamente encurralado devido aos ataques que lhe deferiu Sérgio Moro. Ele, encurralado, está a apelar ao golpe de Estado. Diz que a paciência se esgotou e apela a um autêntico golpe de Estado. Ao mesmo tempo que diz que defende a Constituição e quer a democracia, ele está a apelar ao golpe de Estado precisamente contra a Constituição, contra a democracia, contra os órgãos da democracia, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal. Ele apela ao golpe. E temos fundado receio de que ele consiga alguma coisa. Pese embora manifestações militares a dizerem que golpe nem pensar, a verdade é que existem razões para que haja o receio de que ele está a tentar o golpe. E uma dessas razões é esta, é que nesta última manifestação que ele antes de ontem levou a cabo, ele teve ao lado da bandeira do Brasil e no mesmo plano da bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. E nós sabemos como é que funciona o governo de Netanyahu. Nós sabemos a forma como é que ele pretende instalar o caos e inclusivamente ditaduras de direita que apoiem a sua política criminosa. E certamente que Trump e os Estados Unidos da América e o Deep State americano e a finança americana, a quem Bolsonaro está a entregar o Brasil, e Israel, que pretende também firme aliado, como está a ser Bolsonaro, que é um dos melhores aliados de Israel, Israel fará tudo, e os seus serviços secretos farão tudo, assim como os serviços secretos americanos, a CIA, tudo farão para apoiar Bolsonaro, nomeadamente com dinheiro, para que ele leve a cabo um golpe de Estado. Há um fundado receio de que, efetivamente, Bolsonaro possa levar a cabo um golpe de Estado. As forças democráticas do Brasil devem colocar-se alerta e defender a democracia a todo custo, unirem-se e defenderem a democracia a todo custo, porque, efetivamente, a democracia, através da aliança de Bolsonaro, Israel e Trump, está posta em perigo no Brasil. E com esta alerta termino. Até ao próximo Política em Pura, despedindo-me com amizade, pedindo que partilhem, que coloquem gostos, que divulguem nas redes sociais, que vejam este programa no YouTube, na radiotransforma.net, no Facebook e noutras redes sociais. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.